Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Feliz Ano Novo. Calma, não estamos repetindo o programa. É que no Brasil costuma-se dizer que o ano efetivamente começa depois do Carnaval. E hoje, quarta-feira de cinzas, TV Com Debate comprova isso. Estamos aqui começando, lógico que já começamos em janeiro o nosso ano, trabalhamos muito aqui na nossa TV Com. O nosso ano já começou em janeiro, porém, para algumas pessoas mais abastadas ou não tão ligadas nessa coisa chamada trabalho, o ano começa hoje. Então, feliz ano novo para quem está começando o ano só hoje e boa noite para quem já começou o ano desde 1º de janeiro. Hoje nós vamos, não poderia ser diferente, nós vamos debater, discutir, vamos fazer uma grande resenha eletrônica sobre o desfile da Grande Rio, que teve a pretensão, digamos assim, de contar a nossa rica história de 470 anos dessa cidade que a gente tanto ama, que é Santos. Para isso, a gente recebe hoje aqui o músico Tite Franco. Tudo bem, Tite? Tudo bem? E aí, Guto? Prazer tê-lo aqui. Tite, que também tem vários projetos sociais. A gente vai usando a música como alavanca para melhorar a condição de ensino e de compreensão, digamos assim, da música por parte das crianças. E Eduardo Filete, que está aqui também. Feliz Ano Novo ou boa noite para você, Eduardo Filete? Boa noite, né? Eu já tô trabalhando desde janeiro, então para mim é boa noite, né? Você está trabalhando... Para nós, aqui para o telespectador do TV Com, é boa noite, porque o cara que desde ver a novela, para ver o programa que fala de política, da cidade, ele é uma pessoa que com certeza está trabalhando desde o começo do ano. Com certeza. Pode ter tirado uma folguinha no carnaval, tal, mas está trabalhando. Mas hoje já pegou, voltamos ao batente. A gente hoje, não podemos fugir desse assunto, vamos falar de outras coisas também, mas a Escola de Samba Grande Rio se propôs a fazer um desfile homenageando a cidade de Santos e para muita gente nas redes sociais, as redes sociais não se falam em outra coisa a não ser da apresentação para muita gente, para uma grande parte dos internautas, uma apresentação pífia que não chegou aos pés da nossa gloriosa história. Eu queria saber, na opinião de vocês, eu tenho certeza, Eduardo Filete, vamos começar pelo Filete, viu o desfile da Grande Rio, Filete, gostou? Porque uma coisa, telespectadores, antes de eu passar a palavra para o Eduardo Filete, a Grande Rio terminou agora a apuração no Rio de Janeiro, a Grande Rio ficou em 7º lugar, infelizmente ou felizmente, não vai participar do desfile das campeãs, porém, o que a gente vai discutir aqui não é a técnica do desfile, não é a forma como a escola se apresentou na avenida de acordo com os quesitos que ela tem que atender. A gente vai discutir aqui a não inclusão ou a falta de inúmeras personalidades, locais, um pouco da nossa grande história que simplesmente a Grande Rio não citou. Então, agora eu passo a palavra ao Eduardo Filete. Assistiu o desfile, Filete? Qual a sua opinião? Veja bem, o desfile de domingo, né? Que o Paulista foi sexta e sábado, e o desfile de domingo, eu só vi a Grande Rio, depois eu fui dormir, porque nós dividimos o esquema, eu trabalhei sábado, segunda e quarta-feira das 11 às 6 da tarde. Então, para trabalhar 24 horas, nós dividimos. Então, eu fiquei fora do domingo e do feriado. Então, fomos essa divisão. Um foi viajar, meu irmão ficou, eu fiquei. Nós dividimos horários com outros médicos, tal, fizemos um negócio legal para ficar 2 em cada horário. Então, eu, como teria que levantar cedo na segunda-feira, 7 horas, eu só vi o desfile da Grande Rio e fui dormir. Fez a obrigação de assistir o desfile da Grande da Rio nossa cidade. E fui dormir. Na segunda, como eu não trabalhei na terça, a clínica trabalhou, mas eu não trabalhei, eu vi a maioria, até 2, 3 horas da manhã, depois você não consegue ficar vendo mais, dá sono e tal, né? Só quem gosta muito, quem trabalha, quem tem que viver disso aí para assistir. Mas os resumos, até porque a gente vê na televisão, comentar, sabia que o Tite vinha aqui, o Tite é músico, então a gente tem que estar afinado, né? Saber um pouco de economia, um pouco das coisas para você poder vir aqui e discutir os assuntos. Eu achei que todas as escolas, na minha humilde opinião, de segunda-feira foram melhores que as de domingo, tá? Então a Mangueira, tirando a Beija-Flor, né? Mas a Mangueira,
Portela, maravilhosa, achei as escolas Salgueiro, né? Então, assim, eu achei as melhores a Mangueira, Portela, Salgueiro e... Unidos da Tijuca. Beija-Flor. Unidos da Tijuca também tá bonito. Mas todas as escolas estavam muito bonitas, né? Todas as escolas, né? Inclusive a Grande Rio. Eu só achei, assim, lógico que o cara que está julgando, ele não conhece a história de Santos, né? O cara está julgando, ele está vendo que, por exemplo, às vezes você faz um samba que não tem muita coisa a ver, mas ele rima e a torcida, né, você levanta. Por exemplo, a Gaviões da Fiel não foi primeiro lugar em São Paulo, mas o samba foi muito cantado, porque tinha muito torcedor do Corinthians, então ele empolga. Por exemplo, às vezes você vê que o torcedor, ele fala assim, o cara que está vendo lá, ele fala assim, poxa, todo mundo cantou o samba da X9, da outra ninguém cantou. Tudo bem, mas é um quesito samba, mas tem porta-bandeira, tem harmonia, tem muita coisa, né? E no Rio... significa que a arquibancada cantando o teu samba que você obrigatoriamente vai ganhar o melhor samba. Empolga a escola, né? Mas de repente a passista pode escorregar na frente do jurado. Por exemplo, aquela menina que escorregou no Rio de Janeiro... A madrinha de bateria. Ela escorregou fora não estava na área do julgamento. Não estava na área do julgamento. O juiz não viu. Quem viu foi quem estava na telinha. No Plim-Plim viu. Mas que é quem estava lá naquele setor. Mas o cara que está no setor atrás dos juízes não viu aquilo. Então, depende. Então, o que o torcedor, a gente da televisão vê, é uma coisa. O que o jurado vê é aquele momento, né? Aquele momento que a escola passa ali. E 65 minutos para terminar, ou 82, antes era menos, era 60, 65, eu não me lembro, mas era 5, 6 minutos. Hoje você vê, são 17 minutos, né? 65, 82, se fosse 85 era 20, são 17 minutos que você pode terminar. Então você tem 17 minutos para terminar. Então eu falo, Tite, você vai fazer um show, você pode terminar com 1h, 1h20 ou 1h37. Eu dou uma gordura para o Tite falar, apresentar os músicos, eu dou uma gordura para ele poder trabalhar. Não, tu tem que acabar o show em 1h20. Aí é ruim, porque de repente a música é de 5 minutos, tal, e de repente o cara quer fazer um solo de bateria que não fez ainda, todo mundo já se apresentou, o cara não, e o Tite fica amarrado. Então eu dei um tempo para dar um tempo. Então as escolas têm poucos erros, né? Realmente é um fenômeno, você vê que é uma coisa muito bonita. Todas as escolas estão de parabéns, mas realmente eu só achei que o samba da Grande Rio não falou de Santos por inteiro, não falou das praias de Santos, não falou, por exemplo, das nossas praias, do nosso porto de uma maneira mais complexa. Não falou, por exemplo, poderia ter falado, por exemplo, que chegou em São Vicente e o Porto de Naus era pequeno, então foi para Santos, o maior porto da América do Sul. Então, não falou da pujança de Santos. Embora eu tenha certeza, os críticos de plantão vão falar que isso não deu ponto nem perdeu ponto para a escola, porque o jurado que está lá, às vezes é do Mato Grosso, ele não tá legal, Pelé, Neymar, falou, então beleza. Eu achei que para nós santistas, o samba poderia ser um pouco mais trabalhado. Não acho que perdeu ponto por isso, porque acho que quem julgou não conhece também a história de Santos, então, enfim, né, tal, mas eu acho que a Mangueira ganhou com méritos, né, você viu que estava uma escola com muita harmonia, com muita beleza, né, como eu achei a Portela também muito linda, Salgueiro, Beija-Flor, enfim, todas as escolas, mas eu acho que, sendo honesto, santista, mais honesto, eu acho que a escola não mereceu ser o primeiro lugar. Nós, santistas, vicentinos, paragrandenses, da Baixada, com certeza torcemos pela Grande Rio. Mas vendo o desfile, a gente tinha certeza que ela não seria rebaixada. Mas teria certeza também que ela não seria a primeira colocada pela grandeza das outras escolas. Mas foi um desfile bonito, mas não empolgou tanto como das outras escolas, né? Tite. Então, eu não gosto de carnaval. Eu estou tentando me envolver cada ano que passa, mas eu não tenho paciência para ficar olhando, para ficar degustando. Eu não gosto. Mas a Grande Rio, falando de Santos, o envolvimento que eu estou tendo com a minha cidade agora e tudo, eu prestei bastante atenção. E uma coisa que eu achei demais, Eduardo, foi o samba. E a galera, todo mundo cantando o samba da Grande Rio. Até mais do que a própria Mangueira, que foi campeã. Ah, tinha muito santista, muita gente de Santos. Muita gente, não. E foi... Todo ano existe um samba que marca. Como da Gaviões tem aquele... me dá a mão, me abraça. Até samba, quem não gosta fica com... Pumbum pra ticundum, pro gurundum. Sempre, todo ano tem um samba que... que marca todo mundo, mundo. né? Que fica na boca das pessoas. Como da Portela, quando ganhou
há muitos anos atrás, a Portela apresenta. Então, sempre... E eu acho que desse ano, no Rio de Janeiro, foi o Samba da Grande Rio. E eu participei disso aí porque um dos participantes da competição para o samba ser... Para ganhar o samba, para ser o samba principal da Avenida, foi aqui um compositor que eu tenho bastante admiração, Gordinho. Ele foi até para o Rio participar desse... Competir com o samba, né? O samba dele. E, o samba dele ficou em segundo lugar, não entrou. Mas era um samba muito bom também. Eu não sei cantarolar agora, mas era um samba muito bom. A gente... Não, eu achei... o samba, a música olha lá, a imagem, a gente bacana. vê a imagem. A música é bacana, né? Mas assim, do desfile... Você não achou que faltou um pouco mais de conteúdo no samba? Sim, eu veja bem. Não que não era boa a música era legal. Sim, sim. O desfile, ele começa bem, com a fonte do Itororó, que abre o desfile. Agora, eu achei que o carnavalesco, as pessoas da Grande Rio, foram infelizes no momento em que eles não souberam contar a história cronológica da cidade. E dentro dessa contagem cronológica, por exemplo, a gente vê aí um tripé, que tecnicamente é o nome dessa alegoria, que simbolizava a resistência da cidade de Santos às invasões dos piratas do século XVI. Pobre! Reparei também um drone marcando a situação da escola, se o carro alegórico passava... Uma alegoria pobre. É uns detalhes que tem nego que vive para isso. Eu vejo outra coisa, apuração. Apuração hoje parecia pesagem do UFC. Apuração de São Paulo. Agora, ó, vamos ver mas primeiro... É muito dinheiro envolvido, muita gente, né? Nossa, velho. O desfile. Por exemplo, a fantasia dos integrantes da bateria, na minha opinião, muito pobre. Muito pobre a fantasia. Olha aí. Praticamente, a gente vê aí em banda de bairro uma fantasia da bateria um pouco mais... Não seria nem pobre, é que as outras estavam muito ricas, né? Mas aí eu acho que... Teve escola que fez monstros comendo esse moleque quebrou assim. Dançando, mas qual que é? O fundamento não é ser homenageada a nossa cidade? Então, mas aí mas se por que essa confundiu... cobrança tão grande em relação a... homenagearam, mas essa homenagem não foi válida. Por quê? Por que isso? Mas veja bem, Tite, o que as pessoas... Não, mas ninguém falou que não foi válido. Falamos que não foi válido? Não vocês. O que as pessoas... Eu tô falando pelo Facebook. Facebook é nego esculachando. O que existe... As redes sociais, elas são o extrato da opinião das pessoas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que a gente tem que ser, como eu falei no começo do programa, a gente separar a parte técnica do desfile, que a Grande Rio foi lá e deu o recado. Tecnicamente, colocou o que tinha que colocar. Agora, o que eu, como jornalista, questiono, por exemplo, por que ficou de fora, na parte artística de Santos, riquíssima, por que não se tinha como falar de Neila Torraca, de Plínio Marcos, de Pagu, que participou da Semana de Arte Moderna de 22, de Sérgio Mamberti, Charlie Brown. A gente nem chegou na música. Temos aí Taná Correia, Alexandre Borges, Cleide Diácones. Por exemplo, dos monumentos que nós temos em Santos, Pinacoteca Benedito Calixto, o próprio Benedito Calixto que pintou a história da cidade. Uma pinacoteca que fica de frente para o mar. O Benedito é Itanhaém, mas que ficou conhecido por retratar Santos, principalmente. Ali em Belo Horizonte tem vários quadros dele, Santos. Por exemplo, o Teatro Coliseu, conhecido no Brasil inteiro, não foi citado. Guarani. O Teatro Guarani é a mesma coisa. A questão da vocação política da cidade, a importância da vocação política, a Cidade Vermelha, Santos uma cidade sindicalizada, a luta pela volta da autonomia de Santos, a luta pela redemocratização do país, tudo passou por Santos. E eu achei que os carnavalescos da Grande Rio ou não souberam aproveitar essa riqueza, ou acharam que eles tinham que contar a história que eles achavam que seria melhor na avenida, que as pessoas poderiam lembrar na avenida. Agora, com todo respeito, o que estava fazendo o pai do Neymar em cima de um carro alegórico? O que representa o pai do Neymar, com todo respeito novamente, a história da cidade que tem 470 anos? Na verdade... A irmã do Neymar... Esse menininho, o outro menino que estava lá, era representar o Pelé, né? Não, tudo bem, o Pelé não veio, como ele está doente, não pôde participar e tal. Então, e o Neymar misturou o Pelé. Imagina não falar Santos, do Neymar, não falar do Pelé e não falar do... Não, tinha que falar. Imagina se não falasse. Tinha jogadores lá. Não, mas poderia falar, mas teria que falar, por exemplo, também do nosso jardim, o maior jardim contínuo de praia do mundo. Na área da música,
Falaram do Mamonas, falando do Mamonas Assassino, não falaram, porque por o Mamonas exemplo, fez uma música de Pelados em Santos. Charlie Brown Jr., os 4 meninos de Santos, sempre fazendo show, nós somos de Santos, sempre fazendo questão de levar o nome da cidade sem ter nada em troca. Eram santistas mesmo de nascimento. Rogério Sampaio, medalhista olímpico, medalha de ouro, não foi lembrado, ano das Olimpíadas. A Grande Rio não... O próprio Valmir Nunes, que é o Valmir Nunes, os nossos maratonistas, tal. A tradição de Santos no esporte amador. Se falou de Santos Futebol Clube, com todo respeito ao Santos Futebol Clube, mas Santos tem Portuguesa Santista, temos Jabaquara, que nasceu como Espanha. Se é para falar da cidade, acho que tinha que falar da cidade como um todo. Não de algumas. Mas eu acho que isso aí não perdeu o ponto da escola. No não, samba. Isso não. Mas a gente talvez não está questionando mas isso. Talvez tivesse a tua ideia e colocasse mais riqueza cultural, não pelo samba, mas talvez ficasse mais bonito. Se você fizesse alguma coisa, colocasse, como você falou, Pagu, Charlie Brown, talvez pudesse fazer uma riqueza de detalhes maior, né? O próprio desfile, o samba enredo da escola ficaria mais rico. Porque todos os principais eventos da história do Brasil passaram por Santos em algum momento. Santos foi a primeira cidade a abolir a escravatura. Até na questão das casas de noturnas que tinham em Santos, como Love Story e tudo, tem escolas que elas colocaram lá, por exemplo, os escravos, as prostitutas, você vê lá nas escolas as mulheres, as damas da noite e tal. Poderia até colocar, porque a Boca de Santos era conhecida no Brasil todo, de acordo com uma época também, né? Quer dizer, ficaria legal, umas mulheres bonitas, tal, fazendo aquela coisa como algumas escolas fizeram também. Então é aquela coisa. Talvez a história não foi tão bem formatada por algum historiador, alguma coisa assim, né? Eu acho os sambas estavam bons. Então, faltou, não sei se por parte da prefeitura, porque quando você é homenageado, acho que o homenageado tem o direito de pelo menos ver o que está sendo feito ali. Ó, vou contar a história da sua vida, mas eu preciso saber o que você está falando da minha vida. Então, eu tenho direito de cobrar isso? Não é direito de cobrar, é direito de orientar. Dizer, ó, o que vocês estão fazendo em que linha? Mas a gente está fazendo assim. Não, tudo bem, pode seguir que é assim. Mas olha, era obrigatório colocar certas coisas. Eu acredito que seja assim, ó, engulam isso. Tomem isso, isso que vai ser e acabou. Pior ainda. Eu também acho que assim, tipo, pior ainda. Nós somos experts. E nós cada um no seu quadrado. Mas ruim, ficou ruim para a cidade. Não, beleza, mas assim... Na minha opinião, ficou ruim. Na opinião de muita gente, ficou ruim. Não, é que o Tite também falou uma coisa importante, questão de Facebook e tal. Porque às vezes, você sabe que é um ano político. Aqui eu não estou para defender ninguém não, viu? A gente tá para falar a verdade, né, Tite? Tipo, tanto que nós estamos argumentando do samba, que poderia ter sido uma história melhor, né? então. Mas o Facebook, ela coloca lá. Você foi no Jumbão não sei da onde. Então o cara fala, tudo bem. Um patrocinador pagou, o outro, aí o cara põe, você foi no Jumbão? Eu não fui, mas nem por isso eu vou criticar, você entendeu? Embora sim, então é aquela coisa... Você não foi porque você não quis, eu não fui porque eu não tinha dinheiro, você não foi por quê? Eu não fui porque eu não quis e porque eu trabalharia. Então, eu não fui. Eu acho que não tem eu trabalhei também, mas eu queria viver para falar com mais embasamento assim no que eu estou comentando agora, eu queria estar lá. Eu queria estar lá, não que eu estou frustrado de não ter ido para lá, porque vou repetir mais uma vez, eu não gosto de carnaval. Mas já questão de dinheiro, mas para assimilar mais as coisas, eu teria que estar lá, eu acho. E eu acho que todo mundo fala que é uma experiência única, né? Claro. Você já desfilou? Eu já desfilei aqui em Santos, já fui ver o carnaval no Rio. Ninguém está discutindo isso. Ninguém está discutindo isso. Eu acho que o Tite tem toda a razão, mas, por exemplo... se você quiser, cada um vai de um jeito. Eu conheço gente que foi lá, eu tenho amigos meus no Rio, eu conheço gente que foi lá, ganhou o camarote, o cara ganhou. E o cara não quis avião, não quis hotel, não quis nada. O cara não quer se comprometer com nada. O cara falou que eu só quero... o cara pegou o carro, foi lá no Rio de Janeiro, chegou lá, 8 horas da noite, né? Guardou o carro no estacionamento, entrou na escola de samba, viu, ficou, quando foi 4, 5 horas da manhã, ele pegou o carro, saiu. Não tinha hotel no Rio, porque ele foi convidado de última hora, ele saiu, pegou a Dutra, foi numa cidadezinha 1 hora de lá, dormiu num hotelzinho barato, dormiu, quando acordou, pegou o carro e veio para Santos. Então, não é que todo mundo... Lógico, teve gente que ficou em hotel, eu tenho amigos meus no Rio de Janeiro, teria até lugar para ficar lá. Quando eu fui num congresso agora uma semana, eu fiquei uma semana no Recreio, na casa de um amigo meu, tudo. Então, eu tenho conhecimento, porque eu estudei lá, então eu tenho que ter algum conhecimento. Mas, tipo assim...
às vezes é à vontade. Por exemplo, eu não me preparei para ir, por exemplo. Tipo, eu já sabia que tinha um veterinário de folga na minha empresa, que eu tinha tal... Então eu não me preparei. Mas você gostaria, a minha pergunta é essa, você gostaria de ter ido? Não. Não num desfile de escola de samba? Não. Você quer ter essa experiência um dia? Não, eu acho que eu tenho uma opinião formada a respeito de carnaval que não eu combina muito com o nosso país, então eu não posso... Eu gostei do... Eu acho o espetáculo muito bonito, porém, eu acho que no carnaval não tem que ter dinheiro público, ou melhor, dinheiro nosso para a escola de samba. É uma opinião. Isso em Santos, em São Paulo, no Rio, eu acho que a escola de samba ela tem que se profissionalizar, ela tem que buscar os seus anunciantes para viabilizar o carnaval. Achei legal uma coisa, Guto. Eu acho que prefeitura, governo, o nosso dinheiro não tem que ser dado para a escola de samba. Eu achei legal uma coisa, o principal patrocinador já não foi cerveja esse ano. Foi a Friboi, eu achei legal. Tivemos lá uma outra marca de cerveja. Porque daí já... O que eu quero conversar... Não, tivemos, mas a principal não foi uma cerveja, né? Mas é questão de mercado também, né? Só para comentar, por exemplo... Porque eu tenho um internauta aqui já entrou em contato comigo, o Hélio Alite está assistindo o programa, vou registrar aqui uma... Pode falar. Eu vejo, por exemplo, diferente. Por exemplo, quando eu tenho algumas coisas, eu vou comparar uma coisa que não tem nada a ver, queria até que o Saraiva desse uma... tal. Quando eu falaram que o Hugo Dupré não ia sair vereador, eu falei, não existe isso. Eu fui o único que falei, não existe, vinha na televisão, duvido. Por quê? Vereador sem mandato, com todo respeito ao meu amigo, não estou falando mal dele. Claro. Vereador sem mandato não é nada, vai pra FUFES, que isso? Me vai pra FUFES 6 meses, não gostei da tua cara, tiro você de lá. Esquece FUFES, entendeu? Tu não sabe nem se o Paulo Barbosa tem grandes chances, né? Tem grandes chances. Mas e se der uma coisa e ele não ganha? Certo? Veja bem, eu só ganha quando eu abrir a urna. Não é isso? Ninguém ganha de véspera. O Billy estava mal em São Vicente e ganhou do filho do vice-governador. Eu estou errado? Se eu estiver errado, vocês me... Aqui eu não estou falando se é bom ou se é ruim. Então, do mesmo jeito, eu li no jornal, 2 escolas se sentem prejudicadas e saíram da liga. Vou escrever no programa aqui, ó. Tá aqui, meu nome é Eduardo Filete, eu estou falando. Até o ano que vem tá tudo de volta na liga. Porque o cara tem que dar uma satisfação. Porque se a gente ficar aqui e não polemizar, a gente não precisa ter programa, né? A gente põe aqui o Padre Rosante, faz uma missa e fica o dia todo passando missa, que é muito melhor até para o espírito das pessoas, né? Então, eu tenho certeza que volta. É quando a escola perde, tem meia dúzia de xiitas, que tem nos músicos xiita, tem veterinário xiita, tem cara no Rotary xiita, tem na torcida do Corinthians xiita, mas tem muita gente boa, né? Aí o xiita começa a apertar o presidente. Aí o presidente chega lá, estamos rompidos. Mas daqui a 6 meses, conversa... 110 mil para cada escola para ajudar, o poder público... 110 mil? Não, o poder público vai dar 110 mil. Nós vamos mudar de dia, vamos dar mais uma coisinha. Mas não é o prefeito atual, todos os prefeitos ajudam. Então o que acontece? A escola... Mas vocês acham que é certo não. Deixa eu só concluir. E por que as escolas principais desfilam, por exemplo, as do Rio de Janeiro, desfilam no segundo dia? Não, eu tô falando de vocês acham certo? É sorteio? Sempre no... Certo ou errado? Sorteio. Você vê que a Beija-Flor foi o primeiro dia, não foi a Beija-Flor? Sim. Primeiro dia Beija-Flor, não é isso? É sorteado. É sorteado, isso aí não tem problema. A escola que desfila por último é pior, porque eu já desfilei na Sangue Jovem, quando foi campeã, já desfilei na Vai Vai. Quando a última escola é pior, porque você já está cansado. O melhor é a segunda e terceira escola, que a primeira entra, aí dá aquela organizada, tal, a segunda, a terceira escola, tipo, entrando 11 horas, meia-noite, que tu tá bem fisicamente e tal. Agora, 3 horas da manhã é ruim, porque você ficou muito tempo parado, cansado, passando frio, calor, né? De repente, se estiver chovendo, tu toma chuva, então debilita um pouco, as fantasias já ficam piores e tal. Só que assim, o poder público ajuda, eu não estou discutindo se é ruim ajudar ou se é bom, tá? Ajuda, então a escola briga, porque tem que dar uma satisfação. Eu sou presidente da X9, rompi com a prefeitura, beleza, aí todo mundo, o Filete rompeu e tal. Daqui a 6 meses, tu quer romper? Beleza, então sem ajuda. Você vai se dar mal, é isso? Não, sem ajuda, bonitão, sem ajuda. Rompeu, se deu mal, a prefeitura... O prefeito Guto vai destinar 150 mil para cada escola, que é o que sempre deu. Esse ano foi 110, né? Então, a tua escola não vai ganhar nada, bonitão? Lógico que vai, porque é comunidade, empresário e prefeitura. Senão tu não consegue trabalhar. Então, assim como eu falei que o Hugo Dupré era candidato e ele agora falou que vai ser candidato, parabéns para ele, mas quando ele falou que não ia ser candidato, eu fui o único que bati em toda a TV que eu ia, a rádio, falei, isso não existe, não existe. Ele vai ser candidato,
vereador de novo. Ele falou que não queria mais ser vereador. Eu falei, ele vai ser candidato a vereador, se ele não gosta muito da vereança, depois ele vai para a FUFES, onde que ele quiser, seja feliz, parabéns para ele. Agora, vereador sem mandato não existe, tá? E também não existe escola de samba rompida com a prefeitura. Rompe na hora do nervosismo e tal, depois volta tudo de novo. Então eu estou te dizendo aqui, hoje é dia 10/2. Quando for no carnaval ano que vem, me cobrem. Como pode me cobrar? As escolas vão tudo voltar, vai estar todo mundo bonitinho, tal. O jurado nem daqui é. Agora é absurdo o jurado em São Paulo esquecer de dar nota, né? Só esqueceu de dar nota. Pô, que você falar para dar nota. Se você esquece de pôr teu nome, pô, tudo bem, tem 20 caras, tu vai pegando por eliminação. Eliminação, pela letra, dá para você, assinar o contrato, ver mais ou menos como é que o cara escreve, pela posição, tal, ou quando recolhe mesmo, já põe o nome e tal. Agora, esquecer de marcar nota, pô, é como você tem um vestibular de 4 horas, você sai em 2 horas do vestibular e não perde ponto quando erra, e você esquecer de marcar um xizinho. É tipo tu correr de cavalo, chega lá no tal do cavalo. Professor que não dá nota pro aluno na prova. Esqueceu de dar nota. Não, mas às vezes tem muita prova, ele pode corrigir 100 provas e pode passar uma. É um erro, mas pode passar uma, depois ele corrige na hora. A mesma situação, esqueceu de dar uma nota. Não, mas veja bem, ali o professor tem várias provas, pode tentar uma dentro da outra tal. Ali não, o cara só faz isso, ele está dando a nota. Pô, no final ele não vai conferir 8 escolas, 6 escolas, 6 notas. Ele vai dar 5 notas só. Você vai correr uma corrida de cavalo, você chega lá na tua baia e não tem cavalo. É isso aí. Senhores, nós temos que fazer um rápido intervalo, o TV Com Debate volta em instantes. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá, amigo. Convido para acompanhar o programa Rotary na TV. Edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Venha com a gente. Um forte abraço. Esperamos você. Já somos mais de 200 milhões de brasileiros e com as redes sociais estamos todos cada vez mais próximos. Nunca foi tão fácil nos conectarmos com as nossas bandas preferidas, encontrarmos pessoas que têm os mesmos interesses que os nossos, e para uma pessoa com câncer, essas conexões podem representar a esperança de conhecer um médico, um novo tratamento, uma história de sucesso. Às vezes uma pequena ajuda de alguém faz a gente seguir em frente. Por isso queremos que você conheça a rede social da Abrale, que veio para aproximar pacientes de todo o Brasil e dar suporte para cada um. É o lugar perfeito para encontrar amigos, parentes, médicos, trocar experiências, solidariedades. Acesse www.amaravida.com.br e faça parte dessa rede. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. TV Com Debate já está de volta. Hoje a gente recebe o músico Tite Franco e o nosso
comentarista de quartas-feiras, Eduardo Filete. Senhores, ainda em cima do desfile da Grande Rio, a gente fazendo uma análise, eu assisti o desfile inteiro e assisti o compacto. Comenta, né? Primeiro TV comenta, que o resultado saiu agora, né? Sim, sim. Primeiro lugar, Mangueira. Alguma dúvida? Você chegou a ver o desfile da Mangueira? Maravilhoso, Bethânia. O samba enredo. Samba então, enredo. Será que Maria Bethânia, sabendo da personalidade forte de Maria Bethânia, será que a Maria Bethânia não deu, por exemplo, palpite no samba? Aí eu vou concordar com o Tite. Uma coisa é uma cidade que ajudou num carnaval e os caras falam assim, ó, não mexe no nosso quadrado aqui. Tu quer que o Tite fala a mim, ó, Filete, tu quer que eu faça uma música sobre bichos? Dá os bichos que você quer que eu coloque, mas deixa que eu faça o arranjo aqui que não é tua praia. O Tite chega com cachorro com diarreia lá e fala pra mim, ó, Filete, eu quero que faça... Peraí, calma aí, Tite. Tu quer que faça isso? Mas esse antibiótico não pode dar em filhote, que dá prazer de medula. Exatamente. Calma, então tu tem que deixar... Como é que tu quer que eu trate? Se tu quiser tratar, eu trato. Mas esse antibiótico vai fazer isso, isso, isso. Mas educado. A Maria Bethânia é da área, pô. Ela é música, ela é compositor, família de compositores e tal. Então ela tem uma inerência, uma entrada maior. Agora, Santos, qual a entrada que vamos pôr? A prefeitura, os políticos, é o que o Tite falou. Eu acho que pega o pacote pronto, ó. Nós vamos escolher o samba que for escolhido é esse, nós vamos fazer do nosso jeito. Eu acredito agora, que seja Bethânia assim, talvez né? dê piruada, concorda? Porque a Bethânia, é uma artista, então ela pode falar, não, eu acho que essa música não está tão legal, vamos mudar isso. Irmã de Caetano Veloso. Então. Tipo, entendeu? Mas então... Você homenageando a ela, você está homenageando a Bahia, vai. A Bahia, isso, foi a Bahia. Tinha os orixás, tinha o Caetano, tinha muitas coisas da família dela, não é isso? Então, senhores, mas aí não é o mesmo... eu acho que tem... e aí fica uma coisa um pouco confusa, porque agora ninguém é o pai da criança. Depois das críticas, depois do que as pessoas viram a nossa história ser ignorada, grande parte da nossa história ter sido ignorada, na minha opinião, a Grande Rio fez uma grande caricatura de mau gosto da nossa história. A gente falando na questão musical, por exemplo, voltando, se colocam Mamonas Assassinas, com todo respeito aos meninos do Mamonas Assassinas, e a gente não fala no Charlie Brown Jr. E não fala em outros músicos também de Santos, mas os mais famosos... Não, tipo, Charlie Brown Jr. Escola de samba, na minha humilde opinião, escola de samba, falando de Santos, põe o Luiz Américo pra cantar. Por exemplo. Põe o Luizinho, põe o Sandro. Falar do Luiz Américo. Podia ter uma ala com eles, não precisa estar... o samba de raiz de Santos, pô. Se falar, com todo respeito, qual a importância da irmã do Neymar no contexto de 470 anos da história da cidade de Santos? Mas sabe que às vezes alguns cargos que você coloca lá em cima, algumas mulheres, vão porque são famosas e umas vão para ficar famosas. Então muitas mulheres você vê maravilhosas lá em cima, artistas. Porque na minha opinião nem bonita ela é. Não, tudo bem. Nem de corpo, nem de rosto. Então, mas assim... De repente, teve um pacotinho, ó, pode ter ajudado em alguma coisa, tudo, né? Como o Tite falou. Por exemplo, se você colocar uma Bethânia ali, a história dela por si só, já eu vou falar uma coisa tipo, pra vocês assim, ó. Quantos fazendeiros de Goiás, de Goiânia, que tem filhos que tocam sertanejo, que falam assim, ó, aí Faustão, eu quero que você põe meu filho pra tocar aí, te dou 10 milhões. Por domingo deve rolar uns 4 desse. E os caras, a direção do Fausto, não adianta você... Mas você quer 10 milhões ou... Não adianta eu pegar, essa música é horrível. Primeiro o cara vai falar assim, e não adianta você me dar 10 milhões, que seu filho vai tocar aqui no Faustão, e ele não vai ter no dia seguinte um disco para você comprar na loja americana, ou na livraria Saraiva. Para você estar no Faustão se apresentando, você tem que ter uma distribuição do seu produto que você está mostrando para o dia seguinte. Mas tudo bem, no caso da irmã do Neymar, não tem mulheres mais bonitas na cidade para ocupar aquele lugar ali? Tem mulheres, por exemplo, tem mulher até que está, por exemplo, não sei se tem fora de forma, não vamos falar personalidade, a Bethânia é uma personalidade, né? Personalidade, então tudo bem. Mas tem mulheres que você vê ali, que estão até, não são famosas e estão fora de forma. Mas como o Sara brincou aqui, às vezes tem um cachezinho. Você não sabe se o pai do Neymar ajudou a escola também, né? Tipo o que na transmissão, o locutor... que estava fazendo Podia ajudar no disco, né, pai do Neymar? Falou que ali seria o lugar do Neymar e que o pai do Neymar estaria representando o filho que não pôde estar no desfile. Mas já se sabia desde
anteontem que o Neymar não estaria aqui. É só pegar o calendário. É só pegar a tabela e o Barcelona ia jogar e mesmo que ele não ia ser liberado para vir. Eu acho que o Neymar fez aquele deram de 7 logo para o Neymar falou, vamos dar de 7 logo contra os para a gente ver se a gente consegue liberação. Mas tinha o campeonato do espanhol. Falou, vamos, se aqui ele mete 7 num jogo, 7 e o jogo é de volta, vai chegasse um time aqui, Santos e Bahia, 7-0 pro Santos, jogo de volta na Vila Belmiro. Liberavam todo mundo, né? Mas e que não seria, aqui, por exemplo, o tempo lá, o Neymar poderia, porque ele pode fretar um jatinho, quer dizer, o tempo não seria o grande empecilho. Mas ele joga da terça, né? Sim, mas aí o Barcelona falou, não vai, não adianta. Fretar o jatinho, ele já comprou um, então, ele vem e... ele tem um. Ele já tem um jatinho? Já tem um jatinho. Agora, senhores, faltou, por exemplo, Jardins da Praia. Faltou, por exemplo, se falando de carnaval, por isso que eu achei que a pesquisa foi muito superficial, foi pobre. E se eles tiveram, acredito que não tenha sido isso, porque os historiadores da Fundação Arquivo e Memória de Santos, acredito que tenham mostrado um vasto material para os integrantes da Grande Rio, mas fica um pouco confuso, porque, por exemplo, não se falou de uma coisa muito famosa de Santos, que é a colônia portuguesa. Os canais de Santos, Saturnino de Brito, os canais. Grande... Imagine um carro alegórico, por exemplo, de um pão de cará, né? Uma exclusividade de Santos, a grande colônia portuguesa de Santos, o casarão, o casaril do centro histórico, a igreja, o complexo do Valongo, a estação. Igreja de Imbaré. Igreja de frente para o mar. Agora, a gente pode... O CPE, quem não conhece o CPE? O Centro de Paqueras do Imbaré é uma coisa que só em Santos tem. As muletinhas do canal. Se fosse fazer alguma coisa, tem coisa muito mais importante para... Talvez o marqueteiro da grande, escola, ele achou que... Só para não perder o fio, o Parque Balneário Hotel, as festas, o Parque Balneário Hotel infinitamente mais bonito e maior que o Copacabana Palace. Talvez quem fez o samba falou, vamos pôr Pelé, Neymar, futebol, que dá mais liga no samba, né? E aquilo que o Tite falou, são vários sambas que vão num dia disputar. Mas ganham um samba só, mas dentro do futebol, dentro da homenagem ao Pelé, por exemplo, se falou da Copa de 58, 62, 70. O que isso tem a ver com o Santos? A fantasia tinha Tite, 151 gols, tu viu? O craque cantor, em memória. O que tinha grande Tite? Craque cantor, jogou no Corinthians, no Santos, jogou bem, no Fluminense do Rio. Mas e tocava bem também. O que tinha a ver isso com o contexto da história da cidade? Você tinha a história dos bondes, para ser melhor explorada. Você tinha a estação em estilo vitoriano, Santos Jundiaí, a estrada de ferro. Você tinha uma enorme caldeirão cultural que Santos foi a primeira cidade a abolir a escravatura antes do Brasil. A independência do Brasil quase passou por aqui. Era para ter sido proclamada aqui só por algum problema sentimental. Exatamente, problema sentimental. Então, você vê que o pessoal da Grande Rio não soube pesquisar, na minha opinião, ou foi mal orientada na pesquisa. Porque é inadmissível você não ter certos pontos turísticos de Santos, os Leões da Praia, por exemplo. Quem não vem aqui tirar, quem não é criança, foi tirar uma foto dos Leões da Praia. Foi muito subvalorizada a nossa história, na minha opinião. Agora, voltando a repetir, tecnicamente a gente não discute o desfile da Grande Rio. A gente discute o que foi aproveitado para se contar a história que nem cronologicamente foi contada. Podia se contar a história com começo, meio e fim. A Grande Rio não soube contar essa história, na minha opinião, e na opinião de muitos internautas que se manifestaram logo depois do desfile. O que a gente via nas redes sociais era uma grande decepção. A palavra que eu mais vi nas redes sociais era decepção. Porque a gente conhece a nossa história. Agora, outra coisa que acredito que possa até ter sido um bairrismo carioca, o surf nasceu em Santos. Nós temos registros históricos que o surf nasceu em Santos. Por que não explorar isso? Fizeram, qual foi a ilha a União da Ilha? União da Ilha fez um carro, né, que foi até a Glenda no... O surf. Mas para eles o surf nasceu no Rio de Janeiro. Eles fizeram um carro de alegórico União da Ilha, não parece? Outra coisa que as pessoas não conhecem, e aí eu acho que, acredito que os historiadores, os representantes do fãs devem ter passado para os nossos gloriosos representantes da Grande Rio. Nós tivemos o padre Alexandre de Gusmão, que foi o primeiro ser humano a voar.
ele voou, fez um sobrevoo de balão. Os irmãos, né? Os irmãos Bartolomeu e Alexandre de Gusmão. Mas quem fez o sobrevoo de balão foi o padre Alexandre de Gusmão, inclusive o padre voador. Existe um monumento ao padre Alexandre de Gusmão na praça em frente à Nossa Senhora, à Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Acredito que o pessoal da Grande Rio não tenha passado por ali, não tenha sido levado pelas pessoas que ficaram de passar as informações aqui, o briefing para o pessoal da Grande Rio por parte da administração. Na minha opinião, pecou o prefeito Paulo Alexandre Barbosa por não ter cobrado, pedido um retorno. Olha, o que vocês estão fazendo da minha cidade, da cidade que eu represento? Pecou o secretário Fabião, secretário de Cultura, por também não ter feito, por não ter acompanhado. Olha, o que vocês estão fazendo? A gente gostaria de saber. Olha, a cidade quer que coloque os jardins da praia. Não pode falar de Santos sem falar dos nossos jardins. Não pode falar de Santos e deixar de não falar da pujança do nosso porto, que foi pobre. Foi lançado um cheiro... Foi pobre. Um aroma de café na Mas avenida. Mas foi pobre, também. Tite, pobre. O nosso porto é o maior da América Latina. Muito maior do que o do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, a nossa história foi, eu acho que rebaixada. Em que pese a Grande Rio não ter sido rebaixada, porque aí se levou em consideração a parte técnica, não a história, no meu julgamento, ela deveria ser rebaixada para pelo menos aprender a contar a história de uma cidade tão importante como Santos melhor. Tite? Não. Podemos passar para o outro assunto? Podemos. Eu acho que é só essa questão da pontuação, né? A pontuação da escola não é só pelo samba, né? Então, é por tudo, né? Então, por exemplo, o porta-bandeira e mestre-sala tem pontuação. Então, por exemplo, o samba é apenas um detalhe, né? O samba, como o Tite falou, ele era assim, ele era bom de cantar, né? Só que deixou a desejar mesmo para a história da cidade. Só que o cara que está julgando lá, só para a gente deixar bem claro, o cara está julgando, ele não sabe isso, né? Ele vai julgar, ele viu ali pela riqueza da escola. Só que eu achei, lógico, a Grande Rio é uma escola bacana, tudo, mas as outras escolas como a Portela, Mangueira, elas vieram com um luxo. Arrebentaram, né? Arrebentaram. Uma coisa assim, acima de uma média, né? Salgueiro, Beija-Flor. A gente, só para fazer um relato aqui do contraponto, grande Hélio Alite, meu amigo que está assistindo o programa, coloca aqui. Uma parte do povo de Santos criticou muito a Grande Rio. Parece que não acompanharam a trajetória, o trabalho todo daquele povo. Tem gente aqui nas redes sociais, né, dizendo que faltou os os coqueiros da Ana Costa, o pastel do Carioca e até o emissário. Que ingratidão. Fica aqui, não concordo com o que você colocou, Hélio, mas é a sua opinião, a gente tá colocando aqui para colocar o contraponto. Tanto a favor quanto contra. Acredito que muitas pessoas devem ter achado o desfile da Grande Rio maravilhoso. É o direito que mas não foi ruim, pessoas. Né? Não foi ruim. Não foi ruim. Mas o que a gente está falando aqui é que faltou muita coisa. É uma escola que nunca foi campeã. Então, tipo assim, é uma ponte preta. É uma ponte preta. Bate na trave ali. Não é um Corinthians, um Santos, um Palmeiras, um São Paulo. Então, é uma escola que, se fosse campeã, seria muito legal. Mas já não foi rebaixada, já foi razoavelmente bom. Deram sorte. Só que assim, de qualquer maneira, eu acho que o saldo é positivo para a cidade, né? Não sei quanto foi gasto, não sei quanto foi, mas um saldo positivo porque a escola foi lembrada. Poderia ter sido mais explorado o samba, como você falou, tudo, mas é uma lembrança de uma cidade, né, que para 150 países foi transmitido e tal. Então, acho que alguma coisa de boa vai ficar para a gente, né? Espero que faltaram muitos pontos turísticos de Santos e aí você não consegue nem mostrar a cidade para as outras pessoas, porque as pessoas vão ver o desfile ali, viram basicamente o Santos Futebol Clube, a Vila Belmiro, isso todo mundo já conhece, o Pelé, o Neymar, quer dizer, uma outra grande oportunidade de mostrar a Santos os nossos pontos turísticos diversos e que não ficaram ali marcados no desfile. Tite Franco, você tem um trabalho de musical para fazer com que as crianças se engajem, se interessem mais pela música. Conta um pouco aí desse projeto. Eu fui convidado no final de 2014 para fazer parte da escola P com P e eu ia dar aula para crianças de 2, 3, 4, 5 anos. Eu falei, como é que eu vou dar aula de música para crianças desse tamanho? Então eu criei um método de música
com os problemas, vários problemas do mundo para eles entenderem. O mais atual, vai, do mosquitinho da dengue. Manda. A música é assim. Como pode um mosquitinho fazer tanto estrago? Esse mosquito da dengue é mesmo bem malvado. Nunca deixe acumular água, por aí vai. Aí, da falta de água. Quando os meus pais me mandarem pro banheiro, eu vou. Só que eu não posso mais ficar brincando com o chuveiro aberto. Sabendo usar, não vai faltar água. A molecadinha canta água. Então eu comecei a criar problema. A casa do peixinho. E a molecada gosta. E a molecada adora. E deu muito certo esse sistema. E eu tô aí agora esse ano, eu vou fazer, agora em 19 de fevereiro eu entro em estúdio para fazer um disco. Vai gravar lá no estúdio do Marcão. Marcão do Charlie Brown Jr., ex-Charlie Brown Jr., um abraço. Grande sempre Marco. sempre que está por aqui, assiste o TV Com. Merecia ter sido homenageado pela Grande Rio. Aí eu vou fazer um canal no YouTube também. E, meu, eu tô nessa pegada esse ano. E sempre com esse viés educativo. Ou você também, no teu canal do YouTube, vai misturar o teu trabalho... Não, só o trabalho infantil. Educativo. Eu compus 20 músicas com esses problemas do mundo, palavras mágicas. Como vai você? Muito obrigado, por favor. Até breve, pode passar. Palavras mágicas que devemos usar sempre. Aí a casa do peixinho. O mar é a casa do peixinho e da tartaruga. É a casa do golfinho e do tubarão. O mar é a casa da foca e da baleia orca. Por aí vai. E por aí vai. 20 músicas. E aí você prepara esse material, tá pronto? Tá pronto, só gravar. E você pretende... quando que você acha que isso tudo a vai estar Cecília viabilizado? é meu termômetrozinho, né, minha filha. A música... ela que faz a... Ela que vê aí, quando ela é bem pequenininha, então eu faço, tipo... Eu tenho um nariz, ela já põe o dedinho no nariz, eu tenho uma boca, já põe... Aí eu falo, vou dar certo, ela já é o meu termômetro. E tem música que ela não achava, vamos supor, tu já fez alguma música, Tite, assim, que ela não você é um compositor, né? Você está se reinventando. Que ela não... Teve alguma assim, não? Não. Boa sorte, né? Boa sorte. Eu tô me reinventando porque eu tô compondo essas músicas e, tipo, eu tô educando com essas letras que eu tô fazendo. E, meu, eu tô... Mas eu acho que todo mundo tem que se reinventar hoje um pouco, né? Você tem que se reinventar, porque, por exemplo, aumenta a luz. Os caras classificam consomem menos. Consomem menos. Os empresários retraem. Retraindo, eles não fazem compras. Eu tava precisando escolar minha aposentadoria, né? Então eu acho que eu já arrumei, né? Não, assim, o músico não tem como você falar, quando que eu vou parar de tocar para me aposentar? O trabalho é... Aí, consegui fazer esse método e cada hora eu tô inventando mais. Para você não ficar muito triste, quem não tem previdência complementar, que deveria ser para todo mundo, como o Banco do Brasil, Petrobras, não os que roubaram a Petrobras. O funcionário da Petrobras funcionário de carreira, que é bom, lá. porque a pessoa confunde Petrobras. Não, mas o engenheiro da Petrobras que trabalha, o braçal, não tem nada a ver com isso. Eles são competentes. Se não fosse competente, a empresa não chegava aonde. Mas aí compra errado, roubalheira, faz um monte de coisa. Caiu o preço do petróleo, que você sempre cita. Os caras compram errado, os caras roubam. E aí no preço do petróleo cai, aí não tem jeito, né? Aí a casa cai, tem uma banda, ganha 2 mil por show, o cara rouba, pega 1.000. Aí faz show em lugar errado, onde você gasta muita gasolina para logística errada. E ainda de 2 mil vão te pagar 500, aí quebra a banda, né? Mesma coisa com a Petrobras. Então o que acontece? Hoje você tem que se reinventar, você tem que olhar na tua empresa e falar, o que eu poderia melhorar? Porque às vezes tu acomoda, por exemplo, vamos supor, na minha clínica eu tenho 15 hotéis, 15 vagas para hotel. Dá 50 cachorro agora
Só que dá muito trabalho, entendeu, Tite? Por quê? Porque eu atendo, eu socorro, socorro emergência, tem loja, então é muito trabalho. E você atende realmente, né? Você não, fica um tempo, não é? Não é aquele atendimento exemplo, SUS. Não é atendimento SUS. E outra coisa, e qual o problema? E, por exemplo, o cara que tem hotel, ele só faz isso. Porque o problema, eu estava conversando com o Nicolau Beide, né? Um abraço para ele da CDL Santos. E o Nicolau falou a mim, o problema também é a mão de obra nossa, isso aqui não estou reclamando de ninguém não aqui, é a mão de obra nossa, na maioria das vezes ela não é qualificada, né? Então você fala assim, por exemplo, o carnaval não é feriado, mas eu paguei hora extra para todo mundo que foi na terça-feira lá, mas se tu for ver no papel não é feriado, mas é cultural. Só que o cara, além de pagar hora extra, muitos não querem vir trabalhar. Quer dizer, então tu tem que ir pro hotel para 50 cães. No momento de crise, né, Filete? Tu põe 50 cães no hotel, atendimento e loja, tem que ter 15 funcionários para atender isso aí. Só que, às vezes, os caras não querem trabalhar. Então, outro dia um funcionário meu chegou para mim, isso é engraçado. É estagiário, segunda-feira não veio trabalhar, ele estava em Santos agora, não veio, faz 4 horas de estágio. Aí eu falei, bonitão, tu não veio na segunda por quê? Pô, mas vocês trabalharam na segunda-feira? Eu falei, isso aqui é 24 horas, irmão. Ah, mas eu pensei que não ia ter trabalho. Pô, mas tu tem que perguntar antes. Porque se você quer um negócio, último ano, o cara quer o alvará dele pra gente dar o alvará, pô, então, agora, segunda-feira não é feriado. Então ele fala, vou tirar 5 dias e completa 5 na frente. Agora não é bagunça, você entende? Não é bagunça. Então, o que acontece? As pessoas, eles acham, deu de migué e tal. Então, hoje em dia também tem o problema da mão de obra. Você vai no CDL Gonzaga, tu vai pegar lá, põe, trabalhar em loja, parece 1000 meninas. A menina não sabe falar, fala problema, nós vai, você entendeu? Atende mal a pessoa. Não é simpática. Não é simpática. Então, a pessoa falta o básico. Simpatia, humildade. Educação. Se você for conversar com o Pitangui, ele é simpático, ele é humilde e educado. E o cara é um dos melhores cirurgiões plásticos do mundo. A galera me pergunta, pô, por que você não vai pro The Voice? Eu falei, pô, eu não quero ser julgado por Carlinhos Brown, por Lulu Santos. Eu não quero, velho. Eu acho que eles não têm competência para me julgar. É minha opinião. Por isso que eu não vou. Eu não vou porque também não me chamam, né? Já mandei. E não me chamaram. Mas você tinha uma boa chance, mano, porque... Mas os caras tipo... Tu falou do Lulu Santos? Pô, eu tava lá do lado... Quem é Carlinhos Brau pra julgar um músico, falar que o cara é bom ou não, cara? Uruca da Gaita, teu amigo, né? Então, ele entrou comigo no Lulu Santos, que eu tinha as fitinhas, né? Aí ele tava sozinho lá, eu tinha 2 fitinhas, com a minha namorada, depois eu tinha mais 3 fitinhas que eu arrumei, aí tinha 2 senhoras da terceira idade ali, né, da idade de ouro, lembro até uma parecida com a minha mãe. Tava lá assim, mas bem ativa. Pô, quero entrar. Eu falei, pô, dei a fitinha para as 2 senhoras. Aí até brinquei com elas. Aí ela falou, pô, a terceira idade devia ter preferência. Eu para não falar que 40% da cidade é terceira idade, eu falei, ó, quando eu for prefeito um dia, vai ter um lugar para terceira idade. Brincando, não tenho essa intenção não. Aí dei uma pro Uruca da Gaita. Aí ele ficou do meu lado. Aí quando o Lulu Santos começou a cantar, ele falou assim, o Lulu Santos já tem 67, né? Já tem 63, 64. Ele já não tem muita voz. Tem muita gente na praia. O show não vai chegar. E se aumentar o som, vai estourar a vida aqui no Canal 2. Então quando ele já, antes de começar o show, ele já falou, o Lulu Santos, e quando o Lulu Santos parava, assim, ó, quando certo alguém, aí ele, despertam, ele cantava, é porque ele já estava cansado. Ele não canta mais, o Lulu Santos, ele não canta mais as músicas... padrão do disco. Isso. Cada show ele dá uma modulada diferente. Isso. Ele praticamente fala, né? Isso é um músico. Eu acho que não tem mais não tem mais aquela condição. Condição física, né, você disse? Eu assisti o show do lado do Tite, foi bom. Eu assisti o show do lado de um Tite, ele vai me passar outra imagem. Então o Uruca me passou outra coisa. Quando começou o show, o Uruca falou, ele deu show ontem, deve ter bebido, tal, tudo negócio, tal. Ele já estava meio sem voz. Então... Também o que acontece às vezes, você vê que os 2 segundos lá, eles entravam muito nas músicas. É lógico, pô, o cara tem 67 anos, tem cara que tá no caixão, pô. O cara tá cantando, não é fácil, né? Então, quer dizer, ele tá cantando para 70 mil pessoas, só que aí culpa a prefeitura, mas não é só a prefeitura. Acharam que ia ter 35 mil pessoas, foi 70 mil, o cara já não tem tanta voz, é um excelente, assim, a nível de showman, excelente. Você foi no Jota Quest no ano passado? Fui. É outro papo, né? Foi outro papo. Eu gosto mais do Jota Quest. Mas o som foi melhor? Foi melhor porque tinha menos gente. Né? Eu não posso também assim, julgar muito, porque eu fui contemplado nesse evento com as pulseirinhas. Você ficou mais perto do palco. Eu fiquei 10 metros do Lulu Santos. Entendeu? Meu filho já ficou fora lá porque ele não é minha chave. Eu abri o Jota Quest. Que é um desgaste, físico, inclusive, né? Eu toquei lá não abri no palco.
Eu toquei num Tô vendo uma evento roda, ali, uma exatamente. roda, mas foi A gente legal. foi recebendo o público ali por fora. E 2.000 pessoas, quando tu tocou, umas 3.000 pessoas, né? Tem um desgaste físico também de quem canta lá, do físico mesmo, né? Eu parei muito de, desgastante. Eu parei de beber, vai fazer dia 19 vai fazer 4 anos que eu parei de beber. Nossa, mas a minha condição física, meu preparo físico para cantar, aguentar 3 shows numa noite é outro. Completamente. Eu vejo esse cara, e eu vejo a galera aqui, que nem o Flauzino também, ele não bebe também para tocar. Depois ele toma as coisinhas dele, mas para tocar também aquele negócio rígido, tem que ter um preparo físico. Tem essa preocupação com o físico. Você vê o Rolling Stones, você vê que é outro papo. O idoso gringo, músico e o idoso brasileiro, é outro papo. Esse teu trabalho, você precisa de algum apoio? Você já tem algum patrocínio para divulgar? Não. O trabalho das músicas infantis, você tá... eu estou fazendo por conta própria, estou gravando por conta própria, aí a divulgação desse trabalho eu vou procurar ajuda. Quem quiser ajudar, você tem algum contato que você queira passar? No Facebook? Tenho sim. Quem quiser ajudar, fica à vontade, viu? A gente pode me chamar no WhatsApp, é 13 99624 4338. E aí você continua fazendo show? Continua trabalhando na noite. Aonde você se apresenta? Eu me apresento no Bacará. Vou tocar agora dia 20. No Bacará Backstage. Dia 20 de melhor fevereiro. Casa noturna de Santos hoje em dia. É a melhor mesmo? É. Tem as melhores condições para melhores para os músicos e para a galera que está assistindo. Você se apresenta lá sozinho, acompanhado? Não, minha banda, que leva meu nome hoje em dia, né? Tite Franco. Rock, né, Tite? Igual cantava... A gente toca tudo. Aquele mesmo esquema do Moby Dick. Isso, mesmo esquema. E aí, quem compõe a banda com você? Você, Tite, nos vocais e violão? Eu no vocal, Plínio Romero na batera, Gaylor Borges no baixo e Denis Carvalho na guitarra. Dia 20 no Bacará, a partir de que horas? A partir das 23 horas. Maravilha. Quem quiser curtir, se a minha Maria Valentina deixar, eu vou aparecer lá. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado, Saraiva. Obrigado, Guto. Obrigado, Eduardo. Parabéns, Tite. Eu sempre gostei do seu show, sempre... Obrigado mesmo. É fiel fã, seguidor do Tite? Não, o Tite é uma banda bem conceituada, assim. Quando eu era mais novo, o Tite tocava na Luxscope, do Luiz Américo, que nós citamos aqui, um abraço para a família. Moby Dick. Não. Mas é verdade. Uma das principais casas, né, Tite? Não é por causa da gente, não. É porque o Tite mesmo falou que o rock, infelizmente, perdeu um pouco de espaço. Nós já discutimos isso no outro programa. Então o Tite mesmo passou a tocar mais em São Paulo, tudo, aí ficou mais difícil. Mas, veja bem, a gente estava conversando em off outro dia também no programa, que o rock já perdeu um pouco de espaço para outros tipos de música, sertanejo, outras coisas, né? Então, aí o Tite tocava 7 vezes por semana. Então, em algum lugar tu encontrava ele. Aí passou para uma vez por semana, nem sempre em Santos, aí você não cruza tanto. É verdade. Senhores, muito obrigado, Tite Franco. Muito obrigado, Eduardo Filete. Muito obrigado a você, telespectador, que também pode ver este e outros programas na nossa página no Facebook. Nós também temos o nosso canal no YouTube. Muito boa noite, feliz ano novo. Faltou o banho da Dona Doroteia também na Grande Rio. Um abraço, até lá.